vai ser diante do que a gente vive hoje, a mídia, porque assim, a mídia ela não valoriza esse nosso jeito de ser. Como, por exemplo, nós tivemos Quixadá agora, recente, foi homenageado pela Assembleia Legislativa, onde eles têm uma revista mensal, né? E falava sobre a questão cultural do município de Quixadá. E falou sobre vários pontos culturais, né? Sobre expressões culturais, e nós fomos esquecidos. Então, assim, essa é a valorização de fato, quem tem que ter é nós, porque fora eles não existe essa valorização, né? E eles falaram do Mosteiro Santa Cruz, né, que é um espaço que se tem aqui há muito tempo, mas nós chegamos aqui primeiro do que o Mosteiro, a gente já estava aqui antes, né? E essa questão da resistência, sobretudo na questão da dança de São Gonçalo, que é uma dança tradicional, religiosa, ela não foi mencionada em nenhum momento. O Vega, de longe, que esse terreno mesmo aqui não é o Vega. É daquela seca para lá, é Vega. Aqui é o sítio Sorocaba, desse aqui, o sítio Sorocaba é o nome do sítio, né? Mas devido a ter saído o Vega, todo mundo mora no Vega. Mora no Vega, tá? Aí começou assim. Que nem eu estava contando da dança de São Gonçalo, é uma dança velha. Os meus avós vieram do Rio Grande, já trouxeram essa dança de São Gonçalo. Quer dizer que meu pai chegou aqui, tinha 3 anos de idade. Aí meu avô comprou isso aqui, construiu, eles se criaram aqui, e meu pai casou, construiu a família dele aqui. Minhas tias também moram aqui. Aí é o seguinte, morreram aí, eu era novo, então já fiquei velho também. Aí tô achando que já estou perto de morrer, mas tem outros novos, né, para ficar contando alguma história. Né? Mas essa questão da visualização é de suma importância. Por exemplo, nós temos o banco de semente, né, que até então a Cris, não tem um grupo de meninos que trabalham com isso, eles podem estar melhorando a questão do visual, né, trabalhando a questão das cores. Tinha falado com ela já. Pois é. E eu até estava comentando na semana passada, olha, vamos fazendo, vamos esperar mais não, porque tá angustiante isso, né? Porque nós temos o espaço de semente, mas a gente não queria botar só casa de semente. O nome da casa de semente é Pai Xingando. Quem foi Pai Xingando? Foi o nosso tataravô. Porque a gente entende que a casa de semente também ela é uma forma de resgatar tanto as sementes crioulas, mas também a própria história. Quando você fala de Pai Xingando, você está contando a história, a nossa história, né? Mas a gente queria dar a nossa cara, porque através das cores, né? Por isso que queremos trabalhar com as cores da bandeira, da nossa bandeira. Quais são, quais são as nossas cores? É o preto, essas cores aqui, a cor da nossa bandeira. Não simplesmente qualquer cor, né? Essas são as cores da nossa bandeira, né? Deixa eu ver se eu lembro, né, detalhadamente, mas assim, a cor preta para muita gente é tristeza, né? Pra gente, o significado pra gente é representando os homens, as mulheres negras que tem no nosso continente, né? O verde é a questão da mata. Aí a gente vê a questão ligando com a questão do nosso território, né? O nosso território é de suma importância pra gente, porque é dele que a gente tira o nosso sustento, é dele que a gente tira o milho para criar nossas galinhas, é dele que a gente tem o pão de cada dia, né? Então a mata pra gente é fundamental. O amarelo é a riqueza que tem no nosso continente, né? Que essa riqueza, tanto a nossa como do próprio Brasil, é uma riqueza muito grande e deve ser partilhada. E até hoje a riqueza do Brasil, muitas vezes nós contribuímos para essa riqueza, mas a gente é excluído dessa riqueza. E o vermelho é a resistência, né? A questão do vermelho, ele é trabalhado de forma pejorativa em vários espaços, né? Inclusive nas notas, o que é o vermelho? O vermelho é ruim. Você tá com nota ruim, então taca lá vermelho. Então, pra gente, o vermelho é a nossa resistência, é também o sangue de muitos mártires, né? De nossos irmãos e irmãs que foram mortos por lutar pela nossa causa, né? Aí essa dança de São Gonçalo vem assim.
um sai, um vai morrendo e outro vai ficando outro novo. É tanto que um velho lá que chorava de irmão, você vai botando um novo. É tanto que eu tenho um sobrinho meu que tá me ajuda, tirando mais eu da dança marcial. Mas tem essa molecada mais nova, eu vou ver se eu escolho um ou dois pra eu botar, porque pra mim eu tô perto de morrer, tô velho. Já vivi, graças a Deus, estou satisfeito. Tem gente que não quer ser, não quer ficar velho, pô, não. Eu estou muito satisfeito de estar velho. Aí depois arranjaram esse negócio para a gente ficar com esclambola, aí nós somos esclambola mesmo. Aí a gente era discriminado demais dali daquela rua. Assim. Ó, o Negro do Veiga. Isso aqui é o Negro do Veiga. Aí agora tem muita gente que é achado para ser negro, também que nem nós. Aí a gente está satisfeito aqui. Vamos tirar umas palhas de coqueiro que durante muito tempo serviu de alimentação pra gente e ornamentar esse espaço aqui. Aqui vai ser o palco em que vocês vão desfilar. Não precisa de TNT. A gente usa o TNT pra quê? Por conta das cores. Pra mostrar que essas são as nossas cores. Mas ele não é mais bonito do que a palha de coqueiro, né? E também porque a palha de coqueiro pra gente, o próprio coqueiro tem um significado muito forte pra nós enquanto comunidade quilombola. Então, por isso que a gente queria trabalhar essa questão do rústico, né? Do natural. Quando possível, né? Que nem sempre é possível a gente usar o natural, mas quando possível usar o natural. Nós ficamos tão animados com essa questão das placas, de botar as placas, né? E quando chegou as placas era desse tamanho. Eu digo, mas que diabo é que vai ver isso? Como é que vai ver? Tem um microscópio? Uma placa é para ser visualizada, né, de preferência de longe, e essa nem de perto dava para ver. Mas como que a gente pensou nessas placas? Botamos o tambor e uma estrofe da dança de São Gonçalo, que eu acho que isso é importante, né, o violão, algumas coisas que a gente da dança de São Gonçalo, né? Ficou bem interessante. Então, eu acho interessante começar como foi colocado, né, começar de Quixadá, né? E quando chegar aqui, essa como é que eu digo, essa visão, mas isso se amplia dentro do quilombo, né? Então começa lá e aqui isso, aí vamos trabalhar os vários espaços que a gente tem, né? Até hoje há uma compreensão errônea de que nós somos privilegiados, né? Então muitas vezes a gente é prejudicado porque, digamos que você chega a perguntar isso, onde é o Quilombo Sítio Veiga? Há uma pessoa que tem divergência conosco. Ele não vai dizer, né? E com a placa você já vai, né? Já vai estar sinalizado. Então isso é interessante, porque muita gente acha que nós somos privilegiados, mas não esquecem a contribuição, né, que nós demos e como isso pesa até hoje nos dias atuais, né? Basta olhar o índice de analfabetismo, tá com quem? A nossa população, sobretudo os homens, mal consegue chegar ao nível médio. Então o que está por trás disso tudo? Né? A mortalidade de jovens. O Brasil tem a segunda maior população carcerária. Quem são esses que estão dentro dos presídios? Né? Então se você faz uma leitura, se você faz um resgate histórico lá do passado, está ligado sim ao passado da questão da escravidão, que tudo foi tirado de nós, fomos impedidos de estar participando de vários espaços da sociedade, e isso é reflexo, essas coisas de hoje é reflexo do passado, que nós não somos privilegiados de jeito nenhum. O Brasil tem uma dívida muito grande com a população negra, e eu nem sei se paga, não sei se um dia vai pagar, porque mesmo hoje as leis estando aí, se a gente não brigar, a gente não consegue acessar nada. O que eu sei hoje, aprendi através dos meus pais. Então se a criança passa o dia todo na escola, e aí como é que vai ser? Como é que vai ser? Então nós lutamos também para que os meninos ficassem somente 3 dias na escola, 3 dias na escola e 2 eles ficassem aqui. Tá funcionando já essa? Sim? Tá, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque muitas vezes, você sabe, o objetivo do conhecimento é para... O nosso conhecimento é para estar a serviço dos outros. Mas muitas vezes as pessoas usam esse conhecimento para manipular as pessoas, né? Para tentar lubridiar as pessoas de alguma forma. Tipo, se você falta, você perde igual a sua família.
Então se eu não tenho esse esclarecimento, eu vou acabar acreditando naquele que detém um conhecimento maior, que deveria estar para esclarecer o outro que não tem um conhecimento, e não para deixar ele mais alienado, né? Então isso ocorre também. Não só na escola, mas em vários espaços. Na verdade, a gente vai fazendo isso no dia a dia, sabe? No dia a dia, nos espaços em que a gente participa. Por exemplo, quando nós fomos impedidos de participar desse segmento da sociedade, isso serviu para reflexão. Olha, o que está por trás disso? Nós não podemos participar porque a gente é quilombola. O que está por trás disso é que nós não temos categoria rural. Então, essa negação de direitos lá fora também ela vem estar fortalecendo, porque a gente já começa a refletir, né? E isso é trabalhado nos espaços que a gente tem, nas nossas reuniões, né? Muitas vezes sempre na igreja, na missa, né? Geralmente eu peço o padre para estar ligando a nossa realidade com a liturgia, porque muitas vezes, uma vez numa liturgia, na Semana da Consciência Negra, plena Semana da Consciência Negra, o padre reza a missa e não faz nenhuma ligação, né? Então, aí depois eu chamei a atenção, né? De que quando eles viessem, eles falassem a nossa realidade, né? Falassem a importância da casa de semente, a importância da gente produzir um alimento sem veneno, a importância do território para nós, entende? Então é nesses espaços que a gente vai trabalhando essa questão. Mas é muito difícil trabalhar. Muito difícil porque é um trabalho de formiguinha, fazendo 10 derrubando. Entendeu? Você fazendo e os meios de comunicação que dominam dizendo, não, você tem que comprar essa roupa de marca, você tem que fazer isso, né? Eu fui em um espaço, a menina me viu de sandália. Eu digo, olha, eu me sinto bem assim, então se dane. Mas para você, se você não tem esse discernimento, você é excluído da sociedade e acaba a própria sociedade te isolando, entende? Então é muito difícil você resistir a esse sistema capitalista que está aí, em que tudo é mercadoria, né? Que as pessoas viram coisa. A população negra é que mais morre nos hospitais. As mulheres negras, quando vão ser atendidas no parto, isso não é a Ana que está dizendo, é o IBGE, de uma pesquisa de 2002 que relata isso, né? Os dados são do IBGE, que nós não conseguimos acessar. Às vezes o pessoal, vamos botar os negros e os pobres no mesmo patamar. Há diferenciação entre o branco, que é pobre, e o negro, pobre. Há uma diferença muito grande. Então, bota nós uma mulher negra para competir uma vaga e uma mulher branca, pobre, para competir uma vaga. Ela vai entrar, ela vai ser melhor atendida. Isso são as pesquisas que mostram, né? A pesquisa é importante porque muitas vezes a gente vai pelo senso comum. E o senso comum, na grande maioria das vezes, a gente erra. Nossos tataravós, alguma coisa aí, eles não eram daqui, mas eles se criaram aqui, né? Aí eles que trouxeram essa cultura para cá. E essa cultura permanece até hoje e eu creio que nunca irá se acabar, né? E assim, tem várias coisas que a gente, por exemplo, que a Mê falou aí do Bumba Meu Boi, né? Que é uma coisa que não se usa mais, né? Mas é coisa que com o tempo a gente pretende resgatar. A gente pretende tudo aquilo que os nossos pais, por exemplo, reisados, né? Que nossos pais contam, que acontecia muito. Aqueles meus dramas, pais, né? Que faziam, ainda participei, ainda cheguei a participar. Drama. A gente pretende resgatar essa cultura para os nossos jovens. E eu creio que a gente vai conseguir. Vieram para cá com o pé descalço, né, trazendo tudo nas costas, né, de pé. Já pensou você vir desse lugar para cá de pé? Foi um sofrimento. Às vezes eu fico imaginando o que nossos antepassados sofreram. Para que hoje nós estejamos aqui contando essa história, né? E eu acho assim que nós, quando eu digo nós, é o jovem, não pode deixar essa cultura morrer. Essas culturas morrer, né? Porque é uma coisa que já vem do nosso antepassado. Lá, meus avôs veio do Rio Grande, e pai foi do tempo do escravo, né?
Aí quer dizer que a gente deixou aqui, a gente pensa que é escravidade também, a gente acha que seja, né? Porque tem gente que não quer ser negro, não queria. Mas negro tem valor, negro não. Às vezes a nega da cidade de rapaz, negro tem veia, rapaz. Sardinha, né? Entendi. E ainda agem como se fosse um favor, e não um direito, né? E isso é em todos os espaços. Em todos os espaços. Então, resistir é fundamental. Ainda a questão do preconceito velado ainda é muito forte. Nós praticamente fomos participar de uma organização, agora recente, né? De uma composição de uma diretoria dentro de uma organização social. E disseram que nós não podíamos porque nós somos quilombola, a gente só entendia de quilombola. Então é uma tremenda estupidez. O que é entender de quilombola? Ora, nós estamos no perímetro rural, nascemos dentro da agricultura, fomos criados dentro da agricultura, os nossos filhos também. Ainda ousam dizer que nós só entendemos de quilombola, né? No Brasil nós fomos os primeiros a praticar a agricultura, porque os primeiros foram os indígenas, né? Seguido por nós, que ao chegar aqui no Brasil, né? Como escravizado, né? Porque o nosso povo era livre e foi escravizado. Pois é, não, se compreendesse de que, olha, isso aqui é um pé de planta, que ali é outro. Então a gente só teria a somar, entende? Eu estava dizendo assim, a riqueza que é a gente perceber a diferença do cantar do galo. Para quem está lá fora é um canto normal, para a gente não. A partir desse nosso conhecimento acumulado, né, através das gerações, você vai escutando e sabendo que ele está passando alguma coisa. Transmite alguma coisa, né? Isso é história. E não é valorizado. Por quê? Porque é transmitido pela oralidade, mas a oralidade também faz parte do processo histórico, né? E infelizmente não é valorizado tanto quanto a escrita. Mas é preciso rever que nem sempre nós tivemos acesso à escrita, né? E hoje isso embora nós estamos há 127 anos após a dita Lei Áurea, e o conhecimento ainda não está ainda, a questão do domínio da escrita, a nossa própria história ainda está muito fragilizada no sentido de decorrer do tempo. Isso, de estar escrito, entendeu? Documentada, né? Então acho que esse vídeo é importante também porque nós vamos ter um documento a mais, né? Nós temos a oralidade, mas nós também temos algo escrito, e o mais importante é que é dito por nós, né? Feito conosco, né? Porque não dá pra... Eu sempre digo, olha, nada sobre nós sem nós. Porque quem sabe o preconceito que a gente sofre todo dia somos nós. Quem sabe a negação dos nossos direitos somos nós, né? Essa questão do preconceito velado é muito forte. Não, foi sem querer. Não, eu não quis dizer isso. Então, acontece. Isso é o preconceito velado, né? Ele está de várias formas e esse é o mais comum. De dizer que foi sem querer. Sem querer. Então, é preciso refletir sobre essas... É engraçado, durante muito tempo, às vezes as pessoas até se chocam quando se conversa com uma criança e eles não têm esse mesmo pensamento que nós. Que eu, que minha mãe, que os mais velhos. Ora, mas eu também não tinha. Eles não compreendem que isso é repassado, entendeu? E não é de imediato. Durante muito tempo, quando meu pai enchia a sala de feijão, de milho, e ele tinha uma alegria tão grande de dizer, olha o tanto de coisa que eu produzi. Olha como minha casa está farta. E para mim aquilo era chato, porque sujava a casa, né? Então hoje eu consigo perceber a importância disso. Meus filhos não percebem ainda, mas logo mais eles irão perceber como... Tudo com o tempo, isso é o tempo, né? É a questão da transmissão, das gerações, né? Isso. Então isso é maravilhoso.